Deus é um Deus de providência, mas também é um Deus que pede de nós sacrifícios. Meditando aqui na palavra, de Gênesis 22, que Deus diz para Abraão: pega o seu filho e leva e oferece para mim o sacrifício, um holocausto. Então, pensa aí, que é um pai pegar o seu filho, seu único filho, e levar para sacrificar o Senhor em holocausto. Um filho da promessa, um filho esperado. Não é fácil. Não sei se vocês já pararam para imaginar o que é um pai sair com seu filho para sacrificar o seu único filho. Essa história na Bíblia sempre foi muito difícil de compreender. Deus pediu o filho, aquele que Abraão esperou por muito tempo para ter. E eu entendo também que nem tudo aquilo que Deus nos pede é para nos deixar sem, mas é para nos ensinar. Deus pediu e Abraão, em um ato de obediência, fez. A Bíblia não mostra Abraão questionando nessa passagem. Ele pega o menino e vai para onde Deus mandou. O questionamento às vezes faz parte da incredulidade, mas às vezes a gente questiona porque não entende. Mas essa situação aqui estava muito clara. Abraão entendeu tão bem que ele sabia que Deus iria prover. Eu acredito que durante esse percurso, até ele chegar no local que Deus havia mandado ele ir, Deus estava trabalhando muitas questões no coração de Abraão. A Bíblia não mostra, mas eu acredito. Abraão conhecia a voz de Deus e já tinha vivido experiências com Deus suficiente para saber que o Deus que fala é o Deus que cumpre, E o Deus que pede é aquele que se responsabiliza. Mas nós vemos na história que Isaac não estava entendendo o que estava acontecendo. Porque ele diz: meu pai, e o pai dele disse: eis-me aqui. Ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então Isaac não estava entendendo o que estava acontecendo, mas Abraão estava entendendo. Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Então é importante a gente ter atenção aos detalhes. Nem sempre os que caminham conosco vão compreender os nossos passos de obediência pelo caminho. E nem sempre caminhar em obediência requer que nós estejamos dando explicação para aquelas pessoas que nos perguntam algo do porquê e onde, quando e como. Obedeça à voz de Deus. Deus proverá. O Deus que nos pede é o Deus que se responsabiliza. O Deus que nos pede é o Deus que sabe que nós temos condições de entregar para Ele aquilo que Ele nos deu. Isaac era fruto da promessa que Deus havia feito a Abraão. Era dado por Deus. E eu percebo aqui, ao ler essa história, que nós temos muita facilidade, em receber de Deus. Nós estamos sempre pedindo, nós queremos, nós esperamos, Quando a gente recebe, a nossa obediência, ela é muito mais provada quando nós damos do que quando nós recebemos. Porque Deus deu a Abraão um filho, mas Deus manda ele oferecer em sacrifício, ou seja, devolver para Deus. E assim, a nossa obediência ela é provada quando nós entregamos aquilo que Deus nos pede. Nem sempre é quando nós recebemos aquilo que nós pedimos a Deus. Então, assim, meditando nessa palavra, pedindo que Deus nos ensine e trazendo para os nossos dias, trazendo aqui esse pensamento, nem sempre aquilo que Deus nos pede vai resultar numa morte, que Deus vai retirar e vai nos deixar sem. Mas tem coisas que Deus nos pede para provar o nosso coração. Tem coisas que Deus me pede, Ele pede, porque está assumindo no nosso coração um lugar que somente o Senhor Ele pode assumir, que nos impede de obedecer a Deus e nos leva a agir pelos nossos impulsos. A atitude de Abraão foi uma atitude de obediência que gerou resultado até hoje para as nossas vidas. Por quê, Jéssica? Vamos ler por quê? A partir do versículo 15 do capítulo 22 de Gênesis, mais uma vez o anjo do Senhor, pela segunda vez dos céus, e fala a Abraão: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizestes essa ação e não me negastes o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandiosamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Eu não sei o que Deus tem pedido para sacrificar, mas lá no altar da oração, lá na entrega, que tem algumas orações que nós fazemos para pedir ao Senhor.
alguma coisa. Mas tem momentos que a gente deve ir até lá para entregar, né? Oração de entrega. É uma oração muito difícil, muitas das vezes, de ser feita, porque você tem que abrir mão para receber de Deus aquilo que Ele quer entregar. Então Deus pediu a Abraão algo muito valioso para ele, acredito eu. Mas ele foi lá e fez o que Deus pediu, ele obedeceu. Nem sempre aquilo que Deus nos pede vai resultar para a nossa vida perdas, né? Abraão não perdeu o seu filho, não sacrificou o seu filho, mas ele creu na providência do Senhor, né? E quando a gente obedece, nós temos a oportunidade de ver a manifestação da glória de Deus através da nossa obediência. Abraão pôde contemplar, né, a provisão de Deus com o cordeiro que Deus proveu para ser sacrificado ali. E foi, acredito que para ele e para nós também é algo maravilhoso ver, né, o desenvolver dessa história. E saber que aquela palavra que ele disse que Deus iria prover se cumpriu, porque ele confiava em Deus. Nem sempre, né, o que Deus pede em sacrifício vai resultar numa morte ou numa perda, mas vai provar algo dentro do nosso coração também, principalmente a obediência. E quando Ele nos pede algo, Deus nunca nos pede nada que Ele não nos possa recompensar, né? E Deus nunca vai nos pedir nada além do que Ele já nos deu. Isaac tinha sido dado por Deus a Abraão, né? Abraão esperou o tempo para que a promessa se cumprisse, porque Deus disse que seria através de Isaac. E Deus, Ele não se arrepende do que Ele fala. Então Abraão estava diante de um Deus que faz promessa e que cumpre promessa. Então acredito que ele olhou para si, perguntou: quem sou eu diante deste Deus, né? Que tudo o que ele já me disse que iria fazer, ele fez. Então chega um momento, né, na minha e na sua vida, assim como chegou na vida de Abraão, em que para viver, né, tudo aquilo que Deus disse que nós viveríamos, nós também precisamos fazer aquilo que Deus nos pede para fazer, sem temer a ninguém a não ser a Deus. Porque Deus disse a Abraão: visto que tu me temes e por me temer me obedeceu, e todas as nações serão abençoadas por causa do seu ato de obediência.